Fala galera, ano de vestibular, ano de concurso público chega em nossas vidas e quando a gente percebe que cai ali redação, bate logo o nervosismo. Mas para estudar redação não tem muito mistério. 3 pilares são fundamentais para que você se dê bem numa prova de redação, seja no Enem ou seja para concurso público, para alguma vaga de emprego em alguma área que seja via concurso. E os 3 pilares, o primeiro deles é ter uma aula, claro, direcionada para aquela banca que conheça e tenha experiência naquela prova ali, naquele tipo de exigência que está lá para aquele tipo de redação. O segundo pilar é você escrever. Claro, além de ter a aula, você precisa escrever sobre aquilo ali com temas geralmente próprios daquele tipo de banca. No Enem, por exemplo, existem tipos de tema. Para uma prova de vestibular do SSA, por exemplo, tem outro tipo de tema. Para quem não sabe o que é SSA, é o vestibular de uma universidade pública que não pega somente questões, que não pega somente a prova do Enem como um exame para inserção no ensino superior por essa universidade, mas também faz uma prova à parte, chamada SSA, que é o Sistema Seriado de Avaliação. E o concurso público tem aí seu edital, tem aí suas provas anteriores, em cima das quais a gente deve deitar para entender como se comporta aquele tipo de prova. E o terceiro e último pilar, ou seja, o primeiro, assistir aula direcionada, o segundo, escrever redação, e o terceiro, tem que corrigir essa redação com alguém especializado que tenha domínio sobre aquilo ali, beleza? Isaac, e daí? Daí que na hora de escrever bate uma trava, a gente não tem muito argumento, a gente não conhece muito o tema e agora a gente precisa tomar uma atitude com relação a isso aí. Levantei então, galera, 10 livros que você pode ler. Não é obrigado não, seria massa que você conseguisse até o dia de tua prova ler esses 10 livros. São livros que eu selecionei pela importância, pela relevância, pela multiplicidade do que debate, mas também pelo tamanho. São livros curtinhos, pequenininhos, que podem fazer aí de teu final de semana uma coisa diferente, porque você vai poder ler aí um livro relativamente curto, beleza? Claro que essa ideia de curto depende de cada um. 300 páginas para mim é um livro curtíssimo que eu leio em uma noite. Tem nada não, você não tem esse ritmo, vai pegando conforme você vai lendo. Primeira indicação, se liga aí. Declaração Universal dos Direitos Humanos, que você pode acessar aí no Google e traz o download inteiro em PDF. São 30 artigos, cada um com 3 linhazinhas, 3 linhas, 4 no máximo. É importante que você leia para usar como argumento, como autoridade aí na tua redação, como exemplo de algum argumento que você esteja usando. A lei é muito importante. E por falar na lei, está aqui Constituição de 1988, nossa última Constituição, tenho todas elas aqui. Isso aqui é um conjunto de constituições que compõe aí a história das leis no Brasil. E aí que o artigo 5º, especificamente ele, eu queria dar um valor a especificamente o artigo 5º, porque ele é exatamente, gente, uma leitura mais apurada para a nossa realidade brasileira da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes, e começa aí a levantar quais são os termos. Segunda indicação de hoje, eu estou pegando exatamente por esse bolo que eu pré-selecionei aqui. Segunda indicação é um artigo escrito por Antônio Cândido chamado O Direito à Literatura. Aqui tem vários artigos, é uma organização feita pelo professor Aldo de Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, Machanco Márcio, Antônio Cândido, Eliana Yunes, Graça Paulino, Marisa Lajolo e tantas outras pessoas importantes com opiniões muito boas que vão acrescentar a nossa formação. O Direito à Literatura pode ser baixado também, só o artigo. O artigo que eu estou pedindo para que vocês leiam, quem me dera que vocês lessem todo o livro, mas o artigo pode ser baixado em PDF. Se você colocar no Google Direito à Literatura Antônio Cândido, vai aparecer para baixar inteirinho, na íntegra. É pequenininho, tem aproximadamente umas 5, 6 páginas, tá? E tão importante porque pega a arte e joga ela num tamanho pela literatura que a gente sai compreendendo todo o restante ao redor no quesito arte. O que aprendi sendo xingado na internet, a minha terceira indicação de leitura do doutor em Ciências Políticas Leonardo Sakamoto. Galera, esse livro aqui, ele vai te dar uma dinâmica muito boa, uma imagem muito legal do que acontece na internet.
como é que a gente pode aí ver a internet e analisar fake news, como uma verdade é engolida por uma mentira que, repetida várias vezes, ela começa a fazer sentido, sobretudo na cabeça de pessoas que têm frágil capacidade de interpretação de texto. Tá tudo aí no que aprendi sendo xingado na internet, do doutor em ciências políticas Leonardo Sakamoto. Minha quarta indicação de leitura é mais uma jornalista, Eliane Brum. Eliane Brum reúne aqui nesse livro, gente, uma série de leituras, e o nome do livro é Brasil, Construtor de Ruínas, um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro. É importante que a gente leia como um olhar de um crítico vê o período Lula a Bolsonaro, a fim de concordar com o olhar dele, a fim de discordar do olhar dele, a fim de concordar em parte, discordar em parte. É importante. Essa é a minha quarta indicação de leitura, Eliane Brum, beleza? Indo mais adiante, minha quinta indicação de leitura, eu posso estar errando os números aí, tá, gente? A gente tá na sexta, na quinta, mas eu acho que é a quinta. Freud, é importantíssimo ler o pai da psicanálise, este homem que no século XIX, finalzinho, revolucionou o pensamento aí. Freud, nesse livro, Psicologia das Massas e Análise do Eu, vai perceber como a gente se comporta em efeito manada, em efeito, vai todo mundo dentro de uma lógica seguida por alguns determinados conceitos e histórico de conceitos culturais, beleza? Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu é minha quinta indicação. A sexta vem lá da favela. Aqui, ó, quarto de Despejo, o diário de uma favelada, escrita pela nossa querida Carolina Maria de Jesus. Isaac, por que eu devo ler esse livro a fim de melhorar meu argumento? É que a favela nem sempre é o nosso lugar de fala. Às vezes estamos dentro de uma bolha e conversar, dialogar com alguém, e o livro é um local de diálogo. Eu estou ouvindo alguém, ao mesmo tempo pensando com esse alguém, para entender na pele de quem viveu. Carolina Maria de Jesus era uma favelada, escreve aí um diário sobre como era viver na favela. A gente possa entender melhor a dinâmica e o estado caótico que é viver numa realidade quase toda tolhida de direitos humanos, tá bom? Sexta indicação vem de Milton Santos, geógrafo brasileiro, talvez um dos mais importantes, com o livro Por uma Outra Globalização. Aqui ele vai dar uma mapeada do que vem a ser a globalização antes de chegar no ponto que estamos e até aqui. Como ela se fez de modo, sobretudo, desigual. Então é necessário pensar aí uma outra globalização, sem que isso implique excluir a globalização, porque senão ele teria escrito um livro, não a globalização, ele não é louco, ele sabe da importância antropológica, cultural, geográfica, financeira, política que a globalização tem entre nós, mas do jeito que ela está sendo feita, parece, e essa é a tese dele, não muito interessante, porque exclui muita gente. Então, por uma outra globalização, é uma outra leitura possível. Vamos embora para a nossa oitava indicação, Paulo Freire. O Paulo Freire que o Brasil odeia, o Paulo Freire que o Brasil ama, o Paulo Freire que querem execrar de um lado e que querem aplaudir do outro. É importante que a gente leia Paulo Freire a fim de discordar de Paulo Freire ou concordar com Paulo Freire. Ninguém é obrigado a ser a favor ou contra, mas ler é uma obrigação de todos nós. A gente só pode emitir uma opinião quando a gente tem um conhecimento maior de causa, sob pena de estarmos cometendo injustiças. Paulo Freire, com esse livro Conscientização, não estou indicando necessariamente pedagogia do oprimido, mas Conscientização é o nome de um livro que eu peço que vocês deem uma lida. Livro curtinho, pequenininho, gente, pode estar parecendo assim, ó, é muito grosso, mas se eu colocar mais longe, fora da lente ali, vocês vão perceber que ele não é tão grosso assim. Então, Conscientização ele vai dar uma ideia de como a educação deveria se comportar. Você pode discordar sem o menor problema, gente. Aqui a gente está só indicando para que a gente alimente, inquiete, nos questione sobre vários fatores e teses sobre o Brasil. A de Paulo Freire sobre educação. Minha nona indicação é ler a mitologia, gente. Tem que ler a mitologia, gente. Por que tem que ler a mitologia? Porque a mitologia não era somente algo que dotava os tempos passados de compreensão, mas aqui também a moral humana. A mitologia tem muita base na ideia antropocêntrica humana. Então, o livro de ouro da mitologia é minha outra indicação de leitura para que você possa usar como outra área do conhecimento que embase o seu argumento na redação.
Minha última indicação, e é a 10ª, eu estou aqui no Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Gente, esse livro aqui é uma verdadeira revolução sobre como poderes podem disciplinar os nossos corpos, e daqui a pouco a cadeia vira uma metáfora de quem nós somos e como a gente é disciplinado, como a gente é limitado. Tudo bem? Então essas são as 10 indicações de leitura para estudar para a redação, para melhorar o argumento da nossa redação, a fim de que você leia, concorde, discorde e faça aí um texto da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aqui. Gostou não? Dá dislike, tem nada não. E tudo isso é educação, tudo isso é um modo da gente pensar melhor o mundo, concordando ou discordando. Cheiro para vocês. Quem quiser me encontrar no Instagram, @Isaac, ISAAC, Melo com L só, Linguagens. No Instagram, @Isaac Melo Linguagens. Até lá.